Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa tarde de terça-feira de primavera em Chicago, o céu estava coberto por um véu cinzento que escurecia as fachadas dos arranha-céus. A rua Michigan, normalmente lotada, vibrava com um ruído incessante, buzinas distantes, conversas apressadas, o arrastar de solas de sapatos no concreto molhado. Emily Carter movia-se lentamente, apoiada na muleta direita. Cada passo era um esforço árduo, uma batalha silenciosa. Sua perna esquerda, ainda frágil e dolorida, mal suportava seu peso. Aos 24 anos, ela passará os últimos 6 meses reaprendendo a andar, entre sessões de fisioterapia e longas noites sem dormir. Seus olhos castanhos perscrutavam a calçada, procurando o melhor lugar para apoiar a muleta, enquanto suas mãos, finas e ligeiramente trêmulas, agarravam-se firmemente ao cabo desgastado. A dor ainda estava lá, difusa, opaca, mas Emily se recusava a ceder. Ela seguiu em frente, motivada por um sonho claro e luminoso. Ela acabará de passar 4 horas na biblioteca da universidade, imersa em seus livros de psicologia. Longe do barulho do mundo, encontrara refúgio nas páginas onde a neurociência e a humanidade se entrelaçavam. Seu sonho secreto: tornar-se terapeuta para ajudar almas feridas, aquelas que, como ela, haviam passado pelas sombras antes de reencontrar a luz. Em sua mochila estava pendurada uma pequena foto de seus pais sorridentes e uma citação rabiscada à mão em um pedaço de papel. A força não vem da capacidade física, mas de uma vontade indomável. Ao seu redor, a cidade se movimentava, indiferente. Os transeuntes circulavam, grudados aos celulares, com os pensamentos em outro lugar. Alguns olhares desconfiados, às vezes um olhar de pena, raramente um gesto de ajuda. Emily sabia muito bem que a solidão da fraqueza costuma ser mais pesada que a própria dor. Enquanto ela se preparava para atravessar um cruzamento, um jovem se aproximou. Tyler Reynolds. Vestindo um terno perfeitamente cortado, seu relógio reluzente refletia a luz fraca do dia. Sua postura revelava uma confiança quase arrogante, a de quem acredita que o mundo é seu. Ele notou Emily, sua muleta, a lentidão de seus passos. A irritação o invadiu, palpável no maxilar cerrado. A calçada parecia ter se estreitado, forçando-o a diminuir o passo. Sem pensar, sem dizer uma palavra, num gesto brutal e cruel, Tyler levantou o pé e chutou forte a muleta de Emily. O choque a desestabilizou completamente. Um suspiro preso em sua respiração, um grito abafado. Ela cambaleou, buscando um apoio que não existia mais, e então caiu pesadamente no concreto frio, com a perna doendo até as costas. Ao redor, o mundo pareceu parar. Apenas o riso desdenhoso de Tyler ecoava enquanto ele se afastava, certo de sua impunidade. Ao redor de Emily, o tempo pareceu parar por alguns instantes. Os transeuntes, inicialmente surpresos com a queda repentina, permaneceram paralisados, como se estivessem congelados em uma cena com a qual não sabiam o que fazer. Alguns largaram as mochilas, outros diminuíram o ritmo, lançando olhares que misturavam horror, constrangimento e indiferença. Um homem de terno escuro, apressado, desviou o olhar rapidamente com o rosto tenso, preferindo não se envolver. Uma mãe puxou a mão do filho, incitando-o a avançar sem olhar. Uma jovem de patins parou por um instante e continuou correndo, incapaz de fazer mais nada. Emily, deitada no concreto frio com a cabeça baixa, sentiu a ardência das lágrimas ameaçando cair. Ela as conteve, cerrando os punhos, mais por orgulho do que por força de vontade. Não era apenas a dor física que a assaltava, mas essa humilhação, esse desprezo brutal, que despertava todas as feridas enterradas dentro dela. Ela via aqueles olhares furtivos na rua, aquelas palavras veladas ou diretas, aquela sensação de ser invisível, ou um fardo a carregar. Aquele ataque era apenas um eco de todas aquelas humilhações silenciosas, acumuladas ao longo dos meses. Seu mundo desmoronava um pouco mais a cada momento, mas ela se recusava a ceder. De repente, uma voz suave e calma quebrou o pesado silêncio. "Você está bem?" Emily olhou para cima e viu um homem se aproximando lentamente, sem pressa, com genuína atenção nos olhos. Seu cabelo grisalho, cuidadosamente penteado, emoldurava um rosto imbuído de calma e gentileza. O nome desse homem era James Whitman. Ele estava na casa dos 60 anos e era o respeitado proprietário de uma rede de hospitais na cidade. Sua reputação ia muito além dos negócios. James era um ativista discreto, profundamente comprometido com a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Motivado por uma história pessoal, sua irmã mais nova havia nascido com paralisia cerebral. Ele se ajoelhou ao lado de Emily, avaliando delicadamente sua condição.
Não se mova muito rápido, vá com calma. Cuidadosamente, ele estendeu a mão. Após um momento de hesitação, Emily a pegou. Graças à sua firmeza reconfortante, ela conseguiu se sentar, ainda sentindo a dor lancinante na perna. James ofereceu-lhe o braço, e ela aceitou. Juntos começaram a caminhar lentamente para longe da agitação da rua. No caminho para o apartamento dela, eles não conversaram muito, mas a presença de James trouxe a Emily um conforto inesperado, um lembrete de que, apesar da crueldade do mundo, ainda havia almas capazes de gentileza e escuta. Quando chegaram à casa dela, James se certificou de que ela pudesse sentar-se confortavelmente, antes de prometer que faria de tudo para garantir que ela nunca mais enfrentasse esse tipo de violência sozinha. Naquele dia, em meio ao frio urbano, uma centelha de esperança acendeu no coração de Emily. Nos dias que se seguiram ao ataque, Emily sentiu uma nova energia crescendo dentro dela. A dor física, embora ainda presente, gradualmente desapareceu diante da determinação que ardia nos olhos dele. Ela sabia que não podia permanecer em silêncio, pois corria o risco de deixar essa injustiça ser enterrada no esquecimento. Todas as tardes, ela encontrava James Whitman na pequena sala de estar de seu apartamento. O velho, paciente e firme, ouvia atentamente as histórias de Emily, seus medos, suas esperanças, mas também sua raiva. James, que já havia presenciado muitas batalhas na vida, ficou profundamente tocado pela força silenciosa daquela jovem. Ele prometeu acompanhá-la e usar tudo ao seu alcance para garantir que a justiça fosse feita. Graças aos seus contatos nos setores hospitalar e comunitário, James rapidamente estabeleceu contato com as autoridades competentes. Ele solicitou a revisão dos vídeos de vigilância do bairro, especialmente os do dia do incidente. Em poucos dias, o rosto de Tyler Reynolds foi claramente identificado. Este jovem executivo arrogante, que pensava poder agir impunemente, estava agora exposto à opinião pública. Mas Emily não queria que isso fosse apenas um castigo. Não é só ele, explicou ela a James. É todo um sistema, toda uma mentalidade. Quero que sirva a algo maior. Juntos eles imaginaram a criação de uma associação, Passans Nous, um nome cuidadosamente escolhido, que nos lembrava que as pessoas com deficiência não queriam mais ser ignoradas ou excluídas. O objetivo desta organização seria conscientizar a população sobre o respeito às pessoas com deficiência, combater a violência, seja ela física ou psicológica, e promover a inclusão real em todos os aspectos da vida social. As semanas seguintes foram intensas. Emily, com o apoio de James, realizou inúmeras entrevistas e se reuniu com associações, instituições e a mídia. Sua história se tornou um símbolo. Para Tyler, a notícia foi um golpe. Ele foi demitido do emprego, uma decisão tomada rapidamente pela gerência da empresa, ansiosa para evitar um escândalo. Ao mesmo tempo, foi instaurado um processo judicial contra ele por agressão leve. O caso atraiu a atenção da mídia nacional, destacando os problemas muitas vezes invisíveis das pessoas com deficiência. No dia da audiência pública, em uma sala lotada, Emily discursou. Sua voz, calma, mas firme, ressoou com uma intensidade que chocou a plateia. Aquele chute não foi apenas um ato isolado de violência. Foi um símbolo da indiferença e do desprezo que milhares de pessoas vivenciam todos os dias, nas ruas, no trabalho, em suas vidas. Eu me recuso a ser uma vítima silenciosa. Estou aqui para pôr fim a essa violência, para que a dignidade de todos seja respeitada sem exceção. Diante dessa força, dessa dignidade inabalável, Tyler sentiu o peso da culpa como nunca antes. Ele entendeu que suas ações, além de um ato impulsivo, haviam ferido muito mais do que uma perna. Atingiram a esperança, a confiança, a resiliência. Com o passar dos meses, a vida de Emily Carter mudou. Aos poucos, ela recuperou não apenas o uso parcial da perna, mas, mais importante, a autoconfiança que pensava ter perdido para sempre. A associação Passans Nous ganhou notoriedade. O que começou como uma pequena iniciativa, impulsionada pela vontade de duas almas determinadas, tornou-se um movimento poderoso, capaz de fazer com que as vozes das pessoas com deficiência fossem ouvidas em todo o país. Com trabalho árduo, campanhas de conscientização inteligentes e comunicação sincera e humana, a associação garantiu financiamento significativo. Parcerias com instituições, escolas e empresas foram firmadas. Programas educacionais foram implementados para combater o preconceito desde a infância. Emily, agora uma palestrante renomada, viajou de cidade em cidade, compartilhando sua história, suas lutas e suas vitórias. Sua voz, carregada de emoção e força, tocou corações e despertou consciências. Enquanto isso, Tyler Reynolds passava por uma jornada pessoal difícil, mas essencial.
Abatido pela queda de seu status e ciente da gravidade de suas ações, ele optou por não escapar da realidade. Por meio de um programa de conscientização lançado pelo Pai Sans News, ele conheceu diversas pessoas com deficiência. Ouviu suas histórias, às vezes dolorosas, muitas vezes corajosas. Cada testemunho abalou suas certezas e desafiou seus preconceitos. Foi um processo lento, marcado pela vergonha, questionamentos e finalmente compreensão. Um dia, durante uma conferência organizada pela associação, Tyler deu um passo que ninguém esperava. Subiu ao palco, diante de uma plateia atenta e emocionada, e dirigiu um pedido público de desculpas a Emily. Emily, disse ele com a voz trêmula, não posso desfazer o que fiz, nem a dor que lhe causei. Mas quero lhe pedir sinceras desculpas. O que você faz por tantas pessoas é admirável, e eu quero aprender a ser melhor, a ser diferente. Seus olhares se encontraram, não em confronto, mas num reconhecimento mútuo do quanto haviam chegado longe. Nunca mais se cruzaram como antes, na rua ou por acaso, mas algo havia mudado dentro deles, uma lição de humildade, uma abertura à mudança. Hoje, Emily Carter é uma voz respeitada e respeitada, uma força motriz para mudanças profundas na sociedade. Sua luta abriu os olhos para as realidades da deficiência, quebrou tabus e inspirou uma geração a agir com mais compaixão e justiça. Tudo isso nasceu de um simples chute, um gesto violento e cruel, mas que desencadeou uma onda de solidariedade, conscientização e, acima de tudo, transformação. Porque às vezes a maior força vem das feridas mais profundas.